Gabriel trabalhava como garçom e sonhava alto. Ele era apaixonado por Mariana, mas ela o desprezava. "Você nunca terá nada na vida", ela dizia rindo. Com o coração ferido, ele decidiu mudar sua história. Gabriel começou a estudar administração à noite. Trabalhava dobrado, economizava cada centavo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Enriquecendo aqui o Motion. Então pessoal, de início, eu já estou aqui no chat GPT, já para mostrar aqui como que eu já dei início a essa história, porque eu não gosto de ficar enrolando, galera. Vocês já sabem como é que eu sou, né? E direto para o conteúdo. Então o que que eu fiz aqui? Eu já dei um adiantado aqui para o vídeo não ficar longo, e eu já pedi um comando bem simples aqui para ele, ó. Me deu uma história de superação de um homem que era esnobado por uma mulher apenas por ele ser pobre. Porém, com o passar do tempo, ele conseguiu alcançar seus objetivos e venceu na vida. A história deve conter 8 cenas e 4 linhas por cena, beleza? Então aqui ele me deu já com o nome de Gabriel, a virada de Gabriel, beleza? Só digitei esse comando bem simples, dei um enter e ele já me gerou a história. Vocês podem ver que tem da cena 1 até a cena 8, ó, e cada uma contendo 4 linhas, beleza? Após eu ter feito isso, eu dei mais esse comando aqui para ele, ó. Eu vou explicar do porquê. Eu vou deixar esse daqui para vocês, ó. E o motivo de eu ter feito isso é bem simples, é que quando nós formos iniciar a geração de imagens, é só para ele não fugir do tema principal, que é manter as imagens padrão, tá? Eu já vou mostrar aqui, vocês vão entender do que eu estou falando. É só para manter a sequência das imagens, sem fugir do tema. Então esse prompt que eu vou deixar para vocês, tá bom? Ele vai estar assim, ó. Vocês vão precisar preencher dentro dos colchetes, beleza? E aí ele vai ficar desta maneira aqui, ó. Eu já fiz aqui só para adiantar e mostrar para vocês como que é feito, ó. O nome do ator, né, da história é Gabriel, então coloquei aqui dentro dos colchetes. Ele é do masculino, né? E aqui, ó, coloquei que ele é magro, cabelo preto e curto. Aqui vocês podem colocar se ele é branco, moreno ou preto, entendeu? Se ele tem o cabelo preto, se ele é careca, ou se ele é cabelo loiro, entendeu? Que vai da imaginação de vocês. Eu coloquei que ele é uma pessoa feliz, né, apesar da história dele, e que ele está usando uma camisa azul e calça jeans e sapato pretos, tá? E também ele está usando um relógio. A história se passa em casa, em um bairro de classe baixa para média, tá? E aqui faltou um O, que a história se passa no verão, beleza? Aí aqui embaixo, isso daqui vocês não mexem, tá? É só deixar do jeito que tá. Usando este prompt como exemplo base, me dê os demais prompts para a criação de das imagens. Para cada parte da história, insira em cada cena este prompt base, para que seja mantida a consistência desse personagem por todo o período desta história. Caso seja necessário, altere unicamente a ação e a descrição do plano de fundo. Então aqui, pessoal, tem um errinho aqui de português aqui, mas na hora que vocês copiarem é só alterar aqui e na parte aqui do demais, ó, que ficou demis. Tá, então, o que ele está pedindo aqui? Além disso daqui que você colocou, né? Que você já especificou, ele vai manter toda a consistência do personagem durante o período da história. Então, feito isso daqui, a hora que vocês fizerem, completarem aqui no chat GPT, é só dar um Enter e aí ele vai dar assim para vocês, ó. Ele vai dar o prompt 1, né? Aqui para mim ele deu a cena 1 desprezo. Aí ele manteve, ó, o que eu pedi para ele, certo? E já aqui na parte de baixo, ó, ele já colocou, ó, trabalhando como garçom em um restaurante simples, segurando uma bandeja. Mariana, uma mulher bonita, bem vestida, snob, sentada à mesa, olhando para ele com desdém, né? E aqui ele frisa que aconteceu no verão, beleza? Então aqui ele deu pra gente cena 1, cena 2, a 3 até a 8, beleza? Aqui já está com o prompt. Então, tem duas maneiras da gente estar fazendo, que é a seguinte. A primeira é só você copiar o prompt, certo? E aí você pode vir aqui no tradutor, no Google Tradutor, né? Jogar o prompt aqui em português e ele vai te dar em inglês.
Eu prefiro fazer da seguinte maneira. Como ele já me deu os prompts aqui, aí o que eu faço? Ok, agora traduza para o inglês. Ele vai traduzir, ó, todas as cenas já para o inglês, entendeu? Senão eu tenho que ficar fazendo um por um e aqui ele já me dá o completo, ó, entendeu? Feito isso daqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar copiar o prompt 1, certo? E de início nós vamos estar vindo aqui no site do Motion. Só vocês digitarem no Google, mas eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link. Aí basicamente o que vocês vão precisar fazer aqui? Fazer o login na conta, certo? Quem não tem é só abrir uma conta, é muito simples, eu não vou mostrar aqui. Não tem necessidade, né? Porque é uma coisa bem simples. Após a conta aberta, é só vocês vir aqui, ó, em criação, certo? Clicou, ele já vai abrir aqui. O que vocês vão estar fazendo aqui? Aqui é bem simples, ó. Vocês vão jogar o prompt, certo? Que vocês copiou. E aqui são os avatares, tá? Se vocês quiserem escolher um avatar, tá bom? O que eu aconselho de momento, não mexe em nada aqui. E como nós queremos uma história para adulto, voltado mais para a realidade, né? Então, eu escolhi aqui no nosso Visual Style, né? O fotorrealista. Então, feito isso daqui, o que vocês vão estar fazendo? É bem simples, ó. Só clicar aqui para gerar. Ele vai consumir nesse prompt aqui como se fosse 20 moedinhas, tá? Aí ele começa a gerar. Então, galera, voltando aqui no site do Motion, ele já gerou para nós aqui, tá bom? Ó, vocês podem estar olhando aqui, ó. Ele gerou 12 cenas daquele único prompt pequeno ali que a gente havia solicitado, tá? Então, ó, que é a primeira cena que fala, né? Que ele tá no restaurante, né? E com a bandeja na mão, em pé. A cena 2, a moça olhando para ele com desdém, né? Só que na verdade ele que tá olhando, né? E ela talvez já tinha olhado e tá olhando para frente porque não quer olhar para ele. Aqui essa daqui já ficou mais bacana, né? Ela olhando para ele, né? Encarando ele com a bandeja embaixo do braço. Então é assim, ó. É coisa de você escolhendo, ó. Entendeu? Então esse aqui é o nosso primeiro prompt, tá? Aqui que eu vou estar fazendo aqui. Eu vou estar fazendo download das imagens. É só você clicar aqui em cima, ó, nessa setinha aqui, tá bom? Então você clica em cima da imagem e clica para download, tá? Aí eu vou estar fazendo aqui em todas elas e assim que terminar eu já volto com o vídeo aqui pra gente dar sequência. Então beleza, pessoal. Eu já fiz aqui, já salvei todas elas, tá bom? Agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou nessa setinha aqui, ó, e vou dar um clique só para ela voltar aqui para a história, entendeu? Eu vou deletar esse prompt que eu havia colado aqui. Vou voltar aqui no chat GPT e agora eu vou aqui para o segundo prompt, ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui dentro, dar um Ctrl V e clicar aqui para gerar. Assim que ela gerar, eu volto com vocês aqui, tá bom? Beleza, pessoal. Então aqui ele já fez a geração do nosso segundo prompt. O que acontece? Como eu configurei ele para ele mostrar em português, então bacana é isso daqui, ó. Nós colamos o prompt em inglês, tá? E aqui ele tá dando a parte da história, ó. Gabriel estava sentado à mesa de madeira de seu quarto pequeno e simples. A brisa quente de verão entrava pela janela aberta, trazendo consigo sons suaves da cidade iluminada lá fora. Então, se vocês virem aqui, ó, vir aqui na história e olhar, ó, é exatamente o que ele tá dando aqui, ó. Estudando à noite em seu pequeno quarto simples com livros abertos e uma xícara de café. E é o que ele tá dando aqui pra gente, ó. Então aqui ele gerou 8 cenas para nós. Aí eu vou fazer o mesmo processo que eu já mostrei para vocês. E assim que eu terminar aqui, aí eu já volto para nós fazermos o terceiro prompt, beleza? Então beleza, pessoal. Agora eu vou retornar aqui e vou copiar o terceiro prompt. E aí eu vou fazer só até esse terceiro prompt porque é tudo a mesma coisa, tá? Eu já estou mostrando aqui pela terceira vez, então não tem necessidade de eu mostrar para mim fazer os 8 aqui com vocês, tá bom? Senão o vídeo vai ficar bem grande. Então eu vou estar voltando aqui na setinha, vou estar deletando aqui e vou estar colando. Às vezes, pessoal, quando vocês fazem geração da imagem, que você clica naquela setinha, vai aparecer uma imagem e aí basicamente vai estar perguntando para você, falando que se você voltar, aí você vai perder as imagens que você já gerou. Então, por isso que é importante vocês seguirem esse passo a passo, porque se vocês não salvarem a imagem e voltar, e aí vocês vão perder e vão ter que gerar novamente, tá? Então tá, esse daqui é o terceiro prompt, tá?
Cliquei para gerar. E assim que gerar aqui nosso terceiro prompt, eu já volto com vocês para a gente dar andamento. Beleza, pessoal. Então eu fiz a geração aqui das 8 cenas. Beleza? Agora, o que vai acontecer? Eu vou abrir o CapCut aqui. E aí eu vou importar todas as imagens salvas para lá. E só que antes disso eu vou fazer uma seleção de imagens para ver qual que vai se encaixar melhor. Beleza, pessoal. Agora que eu terminei de fazer a geração aqui das 8 cenas, então eu vou estar abrindo aqui o CapCut e eu vou importar as imagens para cá, certo? Pronto, pessoal, eu fiz a importação das imagens aqui para o CapCut. Agora o que eu vou estar fazendo? Como eu copiei várias imagens, né? Porque o prompt, cada prompt ali ele tava me dando entre 5, 8, 15 imagens. Então agora eu vou fazer uma seleção de imagens aqui para mim escolher qual que eu vou deixar aqui para a gente começar a edição. Daí eu já volto com o vídeo, beleza? Então, pessoal, eu já praticamente organizei ali as imagens e agora vocês vão estar abrindo o Eleven Labs, beleza? Só digitar aí no Google Eleven Labs. Eu vou deixar o link na descrição também, tá bom? E aí o que a gente vai estar fazendo? É bem simples, ó. Vocês vão vir aqui no início da história e vão copiar, tá bom? Até a cena 8. É bem simples, ó. Não é o prompt aqui, tá? A cena de 1 a 8 do prompt. É a cena da história de 1 a 8, beleza? Copiou, vem aqui no Eleven Labs e cola. Depois que você colou, você vai vir aqui, ó, e você vai retirar, vai deletar só as cenas, ó. O restante você pode deixar, tá bom? Então você vai deletar a cena 1, a 2, a 3, a 4, a 5 até a 8, ó. Bem tranquilo, para não deletar nada do texto. E aqui até a cena 8. Após fazer isso, só vocês clicar aqui no finalzinho, ó, e dando um delete para o texto poder ficar unido. Beleza? Coisa simples de se fazer. É porque se deixar o nome de cena 1, cena 2, cena 3, daí na hora que ele ler aqui, ele vai também ler. Vai ler junto. Por isso que tem que tirar. Eu escolhi aqui a voz do Daniel, tá bom? Aí vocês podem estar fazendo o teste aqui nas outras vozes aqui. O Nildo, Muhammad. Mas a que eu achei mais conveniente foi a voz do Daniel, tá bom? Aí é só vocês virem aqui, ó, e gerar a fala. Aí ele vai iniciar. Ele era apaixonado por Mariana, mas ela o desprezava. Aqui eu vou dar um pause, pessoal, só já para mostrar de início, ó, que toda essa história ele vai dar pra gente 1 minuto e 33 de histórias, tá? Daí eu já vou explicar do porquê, tá bom? Então, pessoal, ele terminou de fazer a leitura aqui do texto, certo? Havia falado 1:33, mas ele deu um total de 2 minutos e 3, beleza? Só clicar aqui, ó, pra gente estar salvando. Agora nós vamos voltar aqui pro CapCut e já vamos jogar o áudio aqui, ó. É tudo coisa simples de se fazer, pessoal. Não tem nada de bicho de 7 cabeças aqui. Aí eu dei uma organizada aqui nas imagens
E aí conforme eu vou ouvindo a história, eu só vou terminando de organizar aqui as imagens, beleza? Então vamos ver como é que vai ficando aqui. Eu vou estar parando por aqui a edição, por quê? Porque a edição em si, ela leva um tempo, tá? Então se eu ficar aqui editando e mostrando para vocês, vai tomar muito tempo e o vídeo vai ficar muito longo. Fala pessoal, então voltando aqui ao conteúdo, nós fizemos a geração das imagens lá no site do Emotion, certo? Do Motion. E basicamente o que eu fiz? Eu abri aqui o CapCut, aí fiz a importação das imagens da galeria aqui para o CapCut, beleza? E também a importação do nosso áudio. Então assim, vocês já acompanharam desde a criação lá da história, né? Então vocês já estão por dentro aqui do que se trata a história. Porque o que eu quero mostrar é o seguinte, eu já fiz a organização aqui das fotos, das imagens, juntamente com o áudio. Porém, se a gente deixar a nossa história dessa maneira aqui, vai ficar meio que sem graça, né? Uma coisa estática, parada. Então, o nosso próximo passo, a gente vai estar dando vida a essas imagens, tá? Como que a gente faz isso? Bem simples. Clicou em cima para selecionar, nós vamos vir aqui em animação. Aonde tem o Pro, vocês sabem que é pago, tá? Então a gente vai estar escolhendo aonde não tem Pro. O que eu gosto bastante, pessoal, é de usar essa primeira aqui, ó. Aí se você clicar em Alt, tem mais opções também, tá? Eu gosto de estar usando essa daqui e essa daqui, tá? E esse mini zoom aqui. Então eu vou começar aqui pelo mini zoom, ó. Só cliquei e eu vou privar o áudio aqui, porque toda vez que eu clicar aqui numa opção aqui, ele vai ficar ali no áudio. O que acontece? Ele tá dando para mim aqui, ó, só o finalzinho aqui, ó, só os segundinhos. Então a gente vai precisar aumentar, entendeu? Ó, olha como é que já tá ficando. Ele leva mais tempo para poder mostrar a imagem, olha só. Aí eu vou escolher a mesma opção, cliquei, vou aumentar o tempo de duração da imagem. Vou até desprivar aqui, ó. Olha só como é que já mudou, ó. Viu como já vamos dizer assim, já deu um up melhor aqui para a história? Né, que não tem mais aquela coisa estática. Então, esse aqui que vocês vão estar fazendo, que é o próximo passo, tá? É só vocês escolherem aqui o que mais agrada a vocês, entendeu? E ir colocando a duração em cada imagem, tá? Eu vou mesclar um pouquinho, eu gosto de usar essa daqui também, eu acho bem bacana. E aí eu vou fazer em toda ela, daí eu já volto, em todas elas, daí eu já volto aqui com vocês, tá? Pessoal, agora que eu coloquei, eu já terminei a animação, olha só que bacana que ficou. Então, qual que é o nosso próximo passo? Esse daqui foi um tipo de animação, ó. Então, se a gente quiser agregar mais valor, você pode estar clicando em cima da imagem para selecionar. Não é obrigatório, tá, pessoal? Isso aqui eu só estou mostrando da maneira que eu faço. A gente pode estar vindo aqui, ó, em All Style, aí desce aqui, ó, e clica em Style, Motion, e basicamente eu sempre escolho uma dessas duas aqui, tá? Eu vou escolher essa 3D aqui, o Zoom 3D. E se vocês voltarem um pouquinho para cima, ele vai estar mostrando aqui a porcentagem de processamento, tá? É bem rapidinho, ele já processou. Então é só você estar voltando aqui o cursor, ó, como é que vai ficar. Viu que bacana? Ele já deu mais movimento, né? Mais vida à imagem. Então vocês podem estar fazendo isso daqui, tá bom? E aqui vamos escolher essa segunda opção aqui para não ficar igual de início, né? Porque dos 30 a 50 segundos é o que conta, né? Para reter ali a atenção do usuário. Ele já gerou aqui, vamos ver. Eu não achei bacana, pessoal, para esse tipo aqui, tá? Eu uso também essa opção, mas essa daqui eu não achei legal pro início do vídeo, tá? Então vou estar deixando assim. Aí vocês podem estar fazendo o teste aqui também, ó, tá? Não tem problema, mas sim, basicamente essas duas que eu uso. E o nosso próximo passo aqui é fazer o quê? É colocar uma transição. Porque senão ela também vai ficar seca, né? Apesar que já tem movimento nas imagens, né? Mas é bacana a gente colocar uma transição também, tá? Então eu vou estar aumentando aqui um pouco as imagens, porque daí a gente consegue selecionar aqui, ó, o tempo da transição. Senão ela coloca num tempo bem curtinho, ó, vai ficar só assim, ó. Então eu vou aumentando. Quer ver um exemplo, ó? Só para vocês verem. Viu como ela mudou bem rapidinho a transição? E olha agora que eu aumentei o tempo. Ela já demorou mais um pouco, e esse daqui que eu coloquei bem mais, ele demora mais, ó. Entendeu? Então é por isso que eu venho aqui na lupinha, aumento, que daí eu consigo selecionar aqui, ó. Eu posso até deixar um tempo maior aqui. E aí eu vou escolhendo aqui as transições, ó. O bacana é você ir pegando uma por uma, né, para não ficar todos iguais.
E assim que eu fizer em todos, daí eu já volto com vocês aqui também, tá bom? Então, pessoal, já coloquei transição em todas elas, tá? E basicamente a nossa história já está pronta, tá? Isso aqui é uma maneira bem simples, bem rápida de você estar criando histórias desse modelo. Então, pessoal, eu já terminei aqui de colocar as transições. Basicamente a nossa história está pronta. Caso você queira colocar algum incremento, né, algum efeito, é só você vir aqui em efeitos e aqui você pode estar procurando, fazendo testes, entendeu? De efeitos. Às vezes eu não uso, tá bom? Efeitos aqui nas minhas histórias, mas quando eu uso eu gosto bastante desse daqui, ó, do floco de neve. Por quê? Porque eu não deixo ele todo dessa maneira aqui, ó, que vocês vão entender, ó. Eu não gosto de deixar ele assim, ó. Não fica legal, né? Até mesmo porque eu pedi que a história era para ser gerada no tema do verão, né? Então o que eu faço? Eu diminuo o speed e eu também vou diminuir aqui a atmosfera. Olha só. Ela fica quase que imperceptível e não atrapalha. Tá vendo? É só um incremento a mais aqui na história, entendeu? Não é obrigado, mas às vezes eu gosto de fazer. E é basicamente isso daqui. Então, galerinha, eu fiz a importação aqui de uma música lá da biblioteca de áudio. E o que acontece? Eu deixei ela bem baixinha, por quê? Porque é só uma música de fundo, entendeu? Ela não tem tanta necessidade, dependendo da história, dela aparecer, porque senão ela vai sobressair aqui a fala do áudio, entendeu? Então, assim, é só para plano de fundo, beleza? E o que eu aconselho a vocês? Usem sempre música da biblioteca de áudio do YouTube, para vocês evitarem aí de perder a monetização ou de levar um strike, tá? Então, a nossa história, ela ficou assim, ó. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E só lembrando, dá para agregar mais elementos aqui? Dá para agregar. Porém, de início, isso daqui é o que vende, tá? Isso aqui é o que vende. É uma história simples, não tem muitos efeitos. O áudio casou com as imagens, tá? Nós já colocamos transições, já colocamos um efeito ali básico. Então é isso, né? Só cuide para você não colocar muito efeito aí, senão vai estragar a sua história, não vai ficar bacana, entendeu? Que acaba até tirando ali o contexto, porque daí fica aquele monte de coisa na tela ali e a pessoa não consegue se conectar com a história. Beleza, pessoal? Aí a partir daqui é só vocês vir aqui em exportação, dar um nome aí pro vídeo de vocês e salvar. Beleza?